Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Internacional e nesse vídeo te explicar que informar, o presidente Alessandro Barcelos reapareceu, ou apareceu como queiram. Depois da eliminação do Inter na Copa Sul-Americana, ele deu uma entrevista. Não foi necessariamente uma entrevista coletiva para todos os repórteres, mas ele conversou com a Rádio Gaúcha. Felipe Duarte da Rádio Gaúcha estava em Salvador e entrou ao vivo na programação da emissora ao lado do presidente. Por cerca de meia hora, o presidente Barcelos deu várias explicações para você, torcedor colorado. E aqui eu quero fazer um resumo das principais situações, informações e até comunicados que foram feitos pelo mandatário máximo do Inter para você ficar bem informado. Gente, vamos lá. Primeira questão foi o presidente e até que um tom de tentar explicar o porquê que estava um tanto quanto desaparecido, não conversou, não deu entrevista. Ele disse que a todo momento o Inter, desde o dia da eliminação, está tentando dar estabilidade trabalhando para o técnico Roger Machado fazer seu trabalho. Ele chegou a dizer que o Inter está tentando mostrar para o Roger e dar o máximo de suporte para ele entender o ambiente, o grupo de jogadores, o clube, como que as coisas funcionam aqui. Até porque, lembrança a todo momento dele, a temporada não acabou, ainda restam 24 rodadas do Campeonato Brasileiro e dá para tentar ainda fazer uma competição importante, precisa fazer uma competição importante. Chegou a dizer que a prioridade número 0 é dar esta estabilidade para o técnico Roger Machado. E depois, a própria direção está apontando algumas coisas que já diagnosticou que precisa corrigir e vai com o Roger e com o trabalho deles, evidentemente, corrigindo estas questões. O presidente fez questão de falar, e ele nem tinha sido perguntado, sobre o aspecto psicológico. E o próprio Barcelos disse, olha, eu sei que é uma das questões que estão sendo faladas, mas isso há muito tempo já está sendo trabalhado pelo Inter e continua e vai continuar. Relembrou que, mais ou menos no começo do ano passado, em 2023, o Inter contratou um profissional que trabalhava com a psicologia, um psicólogo, um terapeuta, para trabalhar no vestiário. Mas que por uma questão deste profissional, uma questão pessoal, ele teve que sair do clube. E desde então o Inter procura uma outra pessoa para compor o seu lugar. E que agora está novamente nesta busca, talvez até ficou no ar assim que mais, agora de uma maneira mais contundente, o Inter vai trabalhar para ter esta pessoa auxiliando os jogadores. E ele disse, é possível que consigamos reforçar esta área muito em breve. O presidente também admitiu que eles planejavam um ano bem diferente. Segundo ele, era para estar disputando tudo em todas as competições, com chance real de título, e que o Inter não rendeu o que deveria render. Uma parte desse sucesso se deve a um fator que ele não tem como não colocar aqui, que é o fato da enchente, de parar por 30 dias, de ter muitos jogos fora de casa, de não ter como trabalhar. Mas ele disse, parte disso é por conta, é um elemento, esse é um elemento, que é a enchente, o acúmulo de partidas, não jogar na sua casa. Mas a outra é o trabalho que foi insuficiente. E quando ele fala trabalho que foi insuficiente, invariavelmente a gente recorre para o técnico Eduardo Cudê. E ele falou, o trabalho foi perdendo força, e não é força física, é força da ideia inicial. Eles tentaram recuperar o trabalho que já estava, ou seja, quando o presidente disse que eles tentaram recuperar um trabalho na pré-temporada de é porque ele sabia que já estava sendo perdido desde antes. E todo mundo tinha visto que o Inter não estava jogando bem desde antes da parada. Mas ele falou, tentamos recuperar isso e não deu. E aí ele vai mais a fundo explicando, o modelo que fez o Inter chegar na semifinal da Libertadores é de alta intensidade e necessitava de um plantel inteiro. Não aconteceu isto que eles esperavam e que estava acontecendo no ano passado. E acha que o planejamento foi feito para o Inter jogar desta forma em situações normais de temperatura e pressão e não foi o que se viu agora, mas ele admitiu. O presidente falou que, e aí especificamente sobre o Cudê, porque até então ele só tangenciava, mas alguém perguntou para ele sobre o Cudê e ele disse, olha, os jogadores tinham uma excelente relação com o Cudê. O que ele percebeu é que os atletas já não conseguiam mais trazer o resultado com o que estava sendo feito. E aí a direção teve um consenso de que era melhor tirar o treinador. E falou mais, ele disse, nós tiramos antes do segundo jogo contra o Juventude porque foi consenso de todo mundo que o Inter teria mais chances de passar na Copa do Brasil sem o Cudê do que com o Cudê. Ele não usa sem Cudê ou com Cudê, mas ficou nítido nessa sua entrevista. Ele falou, foi consenso para todo mundo. Tamanha a falta de aderência que o treinador já estava tendo. O Inter sabe que deu errado, sabe que caiu da Copa do Brasil e, consequentemente, também da Copa Sul-Americana, mas o presidente foi categórico ao dizer, se reuniram e foi consenso. Era mais fácil, o Inter tinha mais chance de passar sem o Cudê do que com o Cudê.
A demora para contratar um técnico, que é uma coisa que uma galera também fala, e diz assim, ó, por que o Inter demorou? E aí ele explica, demoramos porque a convicção sempre foi no Roger. Era uma convicção tão grande contratar o Roger que o Inter aceitou esperar ele. E aí tinha que, por uma questão ética, esperar passar o segundo jogo da partida contra o Ju, lá no Alfredo Giacone. Foi isso que aconteceu e, portanto, o Inter teve que, para esperar o Roger Machado, fazer essa questão. Segundo o presidente, nem o negócio está encaminhado, nem Arangues, que agora há pouco saiu um jornalista dando que o Arangues nas próximas horas vai ser livre no mercado e vai assinar a sua volta à universidade. O presidente admite que tem uma coisa acontecendo, mas que nada ainda está encaminhado. Mas também falou, o Inter tem uma meta de venda de jogadores e que vai fazer essa meta, vai cumprir essa meta. O Inter precisa disso ainda mais agora que caiu das Copas, perdeu grana, 24 milhões de prejuízo pelas Copas, mas ele falou, nós não vamos deixar descaracterizar o nosso elenco. Ou seja, uma barca, sai 5, 6, 7 jogadores, não é a tendência, porque ele falou descaracterizar, mas também falou que o Inter está no mercado para contratar jogadores e mais. Presta atenção nessa frase aqui. A direção tem avaliado os jogadores que não deram certo ou caíram de rendimento. A direção está avaliando jogadores. Vou dar um exemplo clássico aqui que a gente já sabe que está passando por isso. Alário. O Inter tem um diagnóstico que o Alário não deu certo nesses 6, 7, 8 meses que está aqui. E vai atrás de fazer, tem proposta do mundo árabe? O Alário pode sair. A direção está convicta disso e tem uma grande chance dessa negociação acontecer. É claro que precisa ser efetivada. Por fim, essa frase aqui está no meu blog, eu estou lendo aqui as últimas, o resumo que eu fiz para o meu blog, que o presidente falou, eu fiz um resumo com as minhas palavras, mas usando várias expressões dele, e que ele diz o seguinte, o planejamento da direção passa por uma reformulação muito forte, porque a diretoria planejou, porque o que a diretoria planejou e fez não deu resultado. E se não deu resultado, precisam fazer mudanças. Presta atenção, estas são palavras do presidente do Esporte Clube Internacional. O planejamento da direção passa por uma reformulação muito grande, porque o que a diretoria planejou e fez não deu resultado. E se não deu resultado, precisam fazer mudanças. O próprio mandatário máximo do Esporte Clube Internacional admitiu que todo o plano deles não se efetivou. Aquela história bonita da temporada, dizendo agora vai, 38 finais no Brasileirão, o Inter tem time, tem elenco, tem banco, tem treinador, a torcida vai pegar junto, mais de 30 mil no Beira-Rio, por todas as circunstâncias já faladas aqui, não deu certo. Barcelos admite e disse, agora tem uma forte reformulação, uma correção de rumo, como a gente brinca. Tá indo para esse lado, vai ter que fazer um giro importante para ir para outro caminho, porque o que estava nitidamente não deu resultado. Beleza? O que tu acha dessa história toda? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.